No Saber Direito desta semana, a professora Fernanda Giovanelli traz um curso sobre o direito processual civil. Durante as 5 aulas, serão abordados os atos processuais e prazos, a formação e suspensão do processo, a petição e a admissibilidade da inicial. Assista agora a aula 1. Olá, tudo bem? Bem-vindos a Saber Direito. Meu nome é professora Fernanda Giovanelli, sou professora de Civil e Processo Civil, já tenho um tempinho bom aí, já vai um pouco mais de 10 anos. Sou advogada também na área civil e estamos hoje aqui para falar um pouquinho de processo civil para vocês. Nessas 5 aulas que nós vamos ter juntos, nós vamos falar um pouco aí de ato processual, algumas de suas características, vamos falar um pouco de prazo, vamos falar também da formação e suspensão de processo, vamos falar também da tão famosa petição inicial e seus diversos nomes aí que as pessoas costumam dar. E finalizando, falaremos sobre a admissibilidade da petição inicial. Para começar então a aula, nós falaremos aí de atos processuais. O que é o ato processual? Então, o ato processual, ele é um ato que é importante para o processo. Toda conduta humana que é praticada dentro de um processo, a gente conduz, ou a gente chama de ato processual. E o que vem a ser conduta humana? Conduta humana é todo ato ou não ato, ou seja, toda ação ou toda omissão que as pessoas praticam no processo. Mas, professor, você fala tanto de processo, o que vem a ser processo? Processo, o aluno tem sempre a ideia de que processo é aquele documento, obviamente os mais antigos como eu, aquele processo, aqueles papéis juntos, amarrados, que a gente encontra no fórum. Mas processo, na verdade, é a materialização de um direito de ação. E o que é o direito de ação? O direito de ação nada mais é do que o direito de acionar um direito que você tem, um direito subjetivo. Então, todas as vezes que a gente fala de processo, é muito importante que você verifique a diferença entre os 3 principais institutos quando a gente fala de processo civil, ou até mesmo qualquer outro tipo de processo. Quando a gente fala de processo, a gente tem que ver direito de ação, processo e procedimento. O que é o direito de ação? O direito de ação é o direito de agir. Todas as vezes que você tem o seu direito afetado, a gente tem que falar sobre o direito de ação, o direito de agir e proteger o direito seu que foi afetado. Quando a gente fala de processo, a gente vai falar sobre a materialização desse direito de ação. Ou seja, como que eu vou fazer para que o meu direito seja resguardado? Eu tenho que agir. E esse agir, ele é materializado em um processo. E o processo é esse conjunto de atos processuais. Então vamos lá. Quando a gente fala de ato processual, a gente está falando de conduta humana voluntária. O que é a conduta humana voluntária? É aquele querer da pessoa. Eu só posso fazer um processo se eu quiser processar alguém. Ou seja, se eu tiver o meu direito de ação, se o meu direito subjetivo afetado, eu vou ter o quê? O meu direito de ação. E aí eu vou fazer a sua conduta voluntária para quê? Que tenha relevância dentro do processo, visando essa criação, modificação ou extinção de algum tipo de relação processual. Todas as vezes, então, que eu tenho essa relação processual iniciada por essa conduta humana voluntária, eu vou ter o ato processual. E quais são os tipos de ato processual que eu tenho? Eu vou ter, basicamente, 3 tipos de ato processuais. Eu vou ter o ato processual da parte, o ato processual do escrivão ou do chefe de secretaria e eu vou ter o ato processual do juiz. Lembrando que a relação processual ela é formada dos sujeitos do processo. Os sujeitos do processo são as partes e o juiz. Tá? As partes ou o juiz, então, formam a relação para os sujeitos do processo. Então, eu tenho as partes, parte ativa e parte passiva, e eu tenho o juiz, que é o que vai conduzir o processo. Falando, então, dos atos processuais. Se eu tenho, então, 3 tipos de atos processuais, eu tenho o ato processual da parte, chefe escrivão de secretaria e o ato processual do juiz. Vamos falar um pouco dos atos processuais da parte. Os atos das partes eles estão previstos lá no artigo 200 do Código de Processo Civil. Lá no artigo 200 do Código de Processo Civil ele fala o seguinte: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Ou seja, o ato processual da parte é aquele ato que vai iniciar o processo e vai ser produzido dentro do processo em face do interesse da parte. O próprio artigo 200 fala que os atos das partes serão unilaterais ou bilaterais. Quando a gente fala de doutrina, a doutrina
tem o costume de trazer outras classificações, mas se a gente analisar o contexto da lei, eu só vou ter apenas dois tipos de atos da parte, o unilateral e o bilateral. E qual é a diferença, professora? O unilateral é aquele que a parte produz sem a necessidade da outra parte, da anuência, dar o joinha, dar o ok. Ou seja, eu vou produzir ou deixar de produzir algo sem a interferência da outra parte. Exemplo, quando eu inicio um processo, eu não preciso pedir à outra parte para que dê o ok, para que dê o joinha, para que dê o consentimento. Então, quando eu vou iniciar o processo, esse ato de iniciar o processo, com a petição inicial, como a gente vai ver mais à frente, é justamente um ato processual unilateral. Por quê? Porque eu começo a processar a pessoa e eu não preciso que ela dê o ok. Imagina você, se todas as vezes que você tivesse que processar alguém, você tivesse que pedir autorização. Não teria processo, não teria nenhum tipo de processo judicial. Na verdade, o judiciário quase não teria o que fazer. Diferentemente do ato unilateral, nós temos o ato bilateral. O que é o ato bilateral? Aí ele já é diferente. O ato bilateral é aquele que a parte precisa pedir a concordância da outra. Um exemplo clássico é quando a gente vai fazer acordo. Todas as vezes que a gente vai fazer acordo, eu não consigo fazer um acordo sozinha. Para eu fazer o acordo, eu preciso fazer a proposta, a outra parte aceitar para que o acordo seja feito. Fora isso, não tem como eu fazer o acordo. Então, quando a gente fala de atos das partes, recapitulando, a gente tem dois tipos, conforme o artigo 200 do Código de Processo Civil. Nós temos o ato unilateral e o ato bilateral. Vamos falar então agora dos atos do escrivão ou chefe de secretaria. Quando a gente fala do ato do escrivão ou chefe de secretaria, por mais que eles não façam parte da relação processual, eles são importantes. Por quê? Porque é eles que vão dar andamento, eles que vão conduzir o caminhar do processo. Quando a gente fala de ato do escrivão ou chefe de secretaria, a gente tem que observar o artigo 206 do Código de Processo Civil. No 206 ele vai dizer assim: ao receber a inicial do processo, o escrivão, chefe de secretaria, autuará, mencionando o juízo, natureza do processo, número do seu registro, nomes das partes, data do seu início e procederá do mesmo modo em relação aos volumes da formação. Ou seja, os atos do escrivão ou chefe de secretaria são aqueles atos que darão andamento ao processo. Se eu não tiver o escrivão ou chefe de secretaria, ou seja, o servidor do tribunal, é ele que vai dar numeração ao processo, é ele que vai receber o processo, é ele que vai dar uma numeração ao processo, é ele que vai fazer o processo ir das partes ao juiz e do juiz às partes, dando encaminhamento, dando andamento ao processo. Vamos lembrar que, quando a gente fala de ato do escrivão ou chefe de secretaria, nós estamos falando dos dois tipos de processo, tanto o processo físico, aquele de papel, quanto o processo eletrônico. Tanto o físico quanto o eletrônico, a gente depende aí dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria para que o processo tenha andamento. O próximo ato processual que a gente vai falar são os atos ou pronunciamentos do juiz, que constam lá no artigo 203 do Código de Processo Civil. Vamos ver? Quando a gente fala do ato ou pronunciamento do juiz, lá no 203 do Código de Processo Civil, nós temos o seguinte texto: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença, decisões interlocutórias e despachos. E aí nós temos 4 parágrafos bem interessantes de serem estudados. O parágrafo 1º ele vai falar do que é sentença, o parágrafo 2º de decisão interlocutória, 3º de despacho e o 4º de um ato que, apesar de não estar no caput, na cabeça do artigo, ele também faz parte aí de pronunciamentos do juiz. Vamos falar de cada um deles agora. Quando a gente fala de atos ou pronunciamento do juiz, é justamente a conduta humana voluntária que o juiz vai produzir dentro de um processo. O próprio 203 ele fala que os atos ou pronunciamento do juiz serão sentença, decisão interlocutória e despacho. Vamos lembrar que esse artigo 203 ele traz uma novidade. No Código de Processo Civil anterior, o Código não trazia a conceituação de sentença. Neste, no parágrafo 1º do 203, ele traz exatamente qual seria o conceito de sentença para não ter uma confusão com os demais pronunciamentos do juiz. Sentença para o Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º do 203, ele vai dizer que sentença é toda decisão de mérito que tem por fim finalizar o processo, desde que essa decisão, que ponha por fim o processo, tenha ou não tenha mérito, ou seja, tenha fundamento nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil. Vamos ler o artigo. Lá no 203 ele fala: parágrafo 1º, ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento pelo meio do qual o juiz, com fundamento no 485 e no 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ora, quando a gente fala de sentença, então, sentença é o ato do juiz que
termina o processo. E aí ele traz uma informação a mais. Esse terminar o processo não é terminar de qualquer forma. O juiz, na hora de terminar o processo, ele tem que terminar o processo com mérito ou sem mérito. Se não for assim, ele não terminou o processo vai dar continuidade. Lembrando apenas que o que seria mérito e o que não seria mérito. Mérito é todas as vezes que o juiz julga o pedido, dando uma decisão, concedendo ou não concedendo o pedido principal, ou seja, aquela demanda de ação que fez que você entrasse com o processo. Lembrando que a gente falou anteriormente, o direito de ação é aquele direito subjetivo que leva você às portas do judiciário. Quando a gente fala mérito, mérito é justamente esse motivo que levou você a acionar o judiciário para que ele te desse uma decisão. Então, quando a gente fala de sentença, sentença, então, ela está conceituada no parágrafo 1º do 203. E decisão interlocutória? Decisão interlocutória é bem interessante a conceituação que o Código traz. Vamos ver? O Código ele traz no parágrafo 2º do 203 a seguinte conceituação. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Como sempre, o Código deixa a gente de mãos atadas, né? Se você não entendeu a conceituação do parágrafo 1º, você não vai entender do parágrafo 2º. Ou seja, decisão interlocutória é todas as vezes que o juiz profere uma decisão que não seja sentença. E aí, professora, como é que faz? É simples. Lembra que a gente falou de sentença? Sentença é toda decisão que põe fim ao processo. Então, se no meio do processo o juiz der uma sentença e o processo não tiver terminado, simples, é decisão interlocutória. Então, a decisão interlocutória, como a doutrina gosta de chamar, é toda decisão incidental. O que é isso? É um incidente que ocorre dentro do processo que o juiz precisa decidir para que ele caminhe. O exemplo mais clássico é todas as vezes que a gente tem liminar. Todas as vezes que a gente tem um pedido liminar dentro do processo, o juiz ele tem que decidir, dar uma decisão com cunho decisório, com vontade de finalizar aquele problema que foi trazido ao processo. Então, lembra sempre de processos que têm pedidos liminares. E o que seria um pedido liminar? Pedido liminar é um pedido que vem antecipando ou querendo antecipar um pedido final, em razão de um perigo iminente ou de um prejuízo muito grande que você vai ter. Vamos ao exemplo. Pensa sempre no nome sujo, no nome do SPC Serasa. Se você tem necessidade de adquirir um objeto, de fazer algum tipo de movimentação, de algum tipo de financiamento, e você precisa do seu nome limpo, e por algum motivo você descobre que ele não está, você pode esperar até o final de um processo judicial ou você precisa disso para ontem? Se a resposta para essa pergunta é sim, você está diante de uma necessidade de um pedido liminar. Então, o pedido liminar, ele tem a característica de ser decidido por uma decisão interlocutória. O juiz vai decidir aquilo no meio do processo, mas não será em caráter definitivo. Aquilo ainda pode ser analisado ao longo do processo. Então, vimos então em sentença e decisão interlocutória. Falta o despacho. E o que é despacho? Vamos ao artigo. No artigo 203, parágrafo 3º, ele fala: são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Despacho nada mais é do que o juiz dar andamento, despachar, mandar o processo para frente, mandar o processo caminhar. A grande diferença entre sentença e decisão interlocutória para o despacho é que o despacho ele não tem caráter decisório. O juiz não dá o seu juízo de valor a respeito daquilo que ele está decidindo, daquilo que ele está despachando. Tá? Então, despacho é apenas não seria uma decisão, era apenas um ato do juiz no qual ele vai dar andamento ao processo. Um exemplo de despacho: todas as vezes que o juiz marca uma audiência, desmarca uma audiência, ele está despachando. Nesse caso, você não tem a possibilidade de discutir aquela data. Ele decidiu para dar andamento ao processo, para que o processo possa caminhar e continuar a sua caminhada normal. Então, decisão interlocutória, sentença e despacho estão aí definidos no artigo 203 do Código de Processo Civil. Mas, professora, e o parágrafo 4º? O que vem a ser o parágrafo 4º e por que ele não está no caput do artigo? Vamos ver o parágrafo 4º do 203. O 203 ele fala no parágrafo 4º: os atos meramente ordinatórios, como juntada e a vista obrigatória, independe de despacho,
devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Ato ordinatório nada mais é do que a autorização legislativa para os atos dos escreventes ou do chefe de secretaria. Atos ordinatórios são aqueles atos que vão simplesmente também dar andamento ao processo, mas às vezes certificar atos ou movimentos que foram dados ao processo. Exemplo, certidão. Todas as vezes que uma decisão é proferida, um despacho proferido, uma decisão interlocutória proferida, o servidor vem e faz uma certidão, certifica que algo aconteceu no processo. Uma audiência que aconteceu, um procedimento que vai acontecer mais à frente, todas as vezes que vem, o servidor vem e certifica que determinado ato aconteceu. Essa certificação, ou como o próprio código diz, juntadas e outros itens do processo, são feitos por atos meramente ordinatórios, ou seja, atos meramente para ordenar o processo. Esses atos meramente ordinatórios, eles não precisam que o juiz ordene, que o juiz comande o servidor a fazer isso. Ele simplesmente vai fazer porque o processo precisa caminhar. E esses atos meramente ordinatórios, eles, apesar de estar no artigo 203 do Código de Processo Civil, eles não são atos ou pronunciamentos do juiz. O juiz pode, se houver a necessidade, fazer a revisão, mas não é o juiz que profere eles. Então, diante disso, a gente viu que atos ou pronunciamento do juiz são sentenças, decisões interlocutórias e despachos, deixando então atos meramente ordinatórios a respeito ou sob a responsabilidade dos servidores. Perfeito? Vamos ao próximo tópico. Depois que falamos de atos ou pronunciamentos do juiz, falaremos agora da forma dos atos processuais. A forma dos atos processuais, ela consta lá no artigo 188 do Código de Processo Civil. Vamos ler. 188. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Quando a gente fala de forma dos atos processuais, é bem interessante a redação do artigo 188. Por quê? Quando você lê a redação do artigo 188, você observa que a regra é que os atos não tenham forma. Mas aí o artigo vem e fala, salvo, ou seja, com exceção, se tiver forma. Aí, tranquilo, então já entendi. A regra, o padrão é que eles não tenham forma, ou seja, eu posso produzi-los da forma que eu bem entender. A lei não me dá nenhum tipo de formatação, nenhum tipo de requisitos que eu deva seguir para que o ato seja produzido. Então, petições iniciais, defesas, atas de audiência, formas de produção de provas, não precisa de forma pré-determinada. Mas, se você segue a leitura do código, do artigo, ele vai dizer, salvo se a lei disser. Tranquilo. Então, a regra é não ter forma, mas se a lei trouxer forma, eu devo seguir. Só que aí, a parte final do artigo é que traz um probleminha, é que deixa a gente uma certa dúvida. Vamos ver novamente. Ele fala, os atos e termos independem de forma, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos que, realizados de outro modo, lhe preenche a finalidade essencial. Professora, eu não entendi. Tem ou não tem forma? Devo ou não devo seguir? Então vamos lá, a regra é, não tem forma. Mas se a lei disser que tem forma, tem que seguir. Mas se não seguir e atingir a finalidade, está valendo. Nossa, ficou confuso. Não, não ficou confuso. A regra é não ter forma. Mas se a lei trouxer a forma, a gente segue. E se eu não seguir, basta olhar a finalidade. O nome que a doutrina dá para essa formalidade dos atos é o princípio da instrumentalidade das formas, ou o princípio da liberdade das formas. O ato processual, como a gente viu ao início, ele serve para quê? Para formalizar o direito de ação. Para que eu haja, para que eu vá atrás dos meus direitos, eu preciso materializar isso em um processo. Para que eu possa materializar isso no processo, eu produzo atos processuais. Os atos processuais, eles não têm forma como regra, mas em algumas situações ele dá a forma. Mas, se eu atingir a finalidade, qual é a finalidade de um processo? Exatamente, resguardar o direito de ação da pessoa que recorre ao judiciário. Se o ato, mesmo sem a forma, atingir a sua finalidade, está valendo. Ou seja, o que eu tenho que observar era para qual motivo eu produzir aquele ato.
Se aquele ato foi produzido para iniciar o processo e o processo conseguiu ser iniciado, mesmo que ele não tenha resguardado a forma cujo qual a lei pedia, ele vai ter validade. O exemplo mais clássico que a gente tem é quando a gente vai falar de citação. Lembrando, citação é o ato pelo qual eu vou chamar o réu ou dar conhecimento a ele de que existe um processo em desfavor dele. Quando eu falo de citação, o código traz toda uma formalidade. Ele deve ser eletrônico, agora, recentemente. Se não der para ser eletrônico, ele vem por correios, se não por oficial de justiça e outras formas. Todas essas formatações são impostas pela lei. Mas você há de lembrar que, se alguém for ao fórum e procurar um processo e essa pessoa for citada em balcão, ele não respeitou a forma, mas como atingiu a finalidade, a citação será válida. Então, um grande exemplo aí de formalidades do ato processual é, mesmo não tendo forma ou não sendo seguida, se eu atingir a finalidade, tudo estará dentro daquilo que foi esperado. O nome para isso é o princípio da instrumentalidade das formas ou o princípio da liberdade das formas. Eu não preciso de formalizar nenhum tipo de padrão para os atos processuais, mesmo que a lei o traga, se eu conseguir atingir a sua finalidade. Dando sequência, então, como que faz, então, professora, para a questão dos atos processuais no processo eletrônico? A mesma forma. O processo eletrônico, então, ele veio a trazer mais simplicidade para o processo. Quando a gente fala de processo eletrônico, aí que a formalidade acaba não sendo tão exigida. O princípio da instrumentalidade das formas, ele acaba sendo muito mais praticado dentro do processo eletrônico do que até mesmo no processo físico. Por quê? Porque lá no processo eletrônico, por vezes, eu não preciso nem me utilizar de nenhum editor de texto extra, eu posso fazê-lo dentro do próprio sistema, para demonstrar ainda mais que o princípio da instrumentalidade das formas está bem arraigado aí no artigo 188. Vamos dar sequência, então, ao nosso assunto, falando agora sobre os requisitos dos atos processuais. Quando a gente fala de atos processuais, a gente precisa, mesmo não tendo forma, ele tem que seguir alguns requisitos para que ele possa ser produzido. Quando a gente fala de requisitos de atos processuais, o primeiro requisito que a gente tem que observar é, eles devem ser redigidos em português. O que é ser redigido em português? Ser redigido na nossa língua materna. Isso vale tanto para os atos escritos quanto atos orais. Então, todas as vezes que eu vou participar de um processo e eu tiver que produzir um ato processual, esse ato processual tem que ser produzido em português. Isso quer dizer que um estrangeiro não pode participar do processo, professora? Lógico que pode. Só que o ato que ele vai produzir, ele tem que produzir em português. Então, se algum estrangeiro vem ao Brasil e tem o seu direito subjetivo afetado, o que ele vai ter que fazer? Ele vai procurar o judiciário. E como que ele vai procurar o judiciário? Ele procura o judiciário e relata ao judiciário o que aconteceu. Ele pode fazer isso diretamente ou pode fazer isso por intermédio de um advogado. E o que deverá ser feito? Todo o relato dele terá que ser transferido, traduzido para o português, para que ele possa fazer o quê? Participar e produzir o seu ato processual. Professora, mas e na hora da audiência? Como é que vai funcionar? Muito simples também. Se ele não souber falar o português, o que a gente vai precisar fazer? Trazer um tradutor, trazer um intérprete. Isso o aluno sempre pensa, quando a gente fala de redigir os atos processuais em português, ele sempre pensa na questão do estrangeiro. Mas e das pessoas que carregam ou têm algum tipo de dificuldade em se manifestar na língua materna? Exemplo, e se eu pegar uma pessoa que é deficiente ou auditivo, ou uma pessoa que não tem ou não consegue expressar a fala, não consegue falar, é mudo? O que a gente tem que fazer? A mesma coisa. Deve ser traduzido para o português, utilizando-se então o intérprete ou o tradutor. A mesma coisa vai funcionar quando a gente falar sobre o juiz. Todas as vezes que o juiz tiver que transmitir ou falar ou de redigir qualquer tipo de ato processual dele, ele o fará por meio de sentença, decisão interlocutória ou despacho e sempre redigindo em português. Tá? A mesma coisa também acontece quando a gente fala dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. O próximo requisito do ato processual, a gente vai dizer que devem ser assinados pelas partes e os demais participantes do processo, sendo vedado espaços em branco, conforme o artigo 202 do Código de Processo Civil.
O que quer dizer assinado pelas partes e demais participantes, sendo vedados espaços em branco? Ora, quando a gente pratica um ato processual dentro do processo, seja qualquer das partes que for, sejam as partes, sejam a chefe ou escrivão de secretaria, ou seja, até mesmo o juiz, ao final desse ato processual, as partes devem assinar o termo ou assinar o ato processual produzido. Por quê? Para dar uma credibilidade, uma validade àquele ato processual, para que efetivamente o ato produzido tenha uma vinculação de quem foi o autor do ato. Isso vale tanto para atos físicos, de processos físicos, como vale para atos eletrônicos, em processos judiciais eletrônicos. E como é que funciona esse ato processual ou essa assinatura do ato processual eletrônico? Eu posso fazer de várias formas. A mais comum é que a pessoa faça a assinatura por modo da assinatura digital, caso ela tenha uma assinatura digital. Mas e se ela não tiver assinatura digital, professora? Como, por exemplo, se estiver participando de uma audiência. Quando estiver participando de uma audiência, seja essa audiência eletrônica ou seja essa audiência presencial, ao final é feita uma certidão pelo servidor que está participando da audiência e no final dessa certidão, ela certifica o que aconteceu na audiência, é impresso se for presencial, as partes assinam e é juntado ao processo. E se for eletrônico? Se for eletrônico, é bem interessante como o judiciário e a legislação que trata sobre processo eletrônico resolveu essa questão. Quando o processo é eletrônico, a exemplo de uma audiência online ou uma audiência remota, como é que funciona? Faz-se a audiência, o servidor lê a ata da audiência, ao mesmo tempo que ele vai lendo, a ata vai sendo transcrita por um tipo de aparelho, um tipo de programa, e ao final o servidor pergunta para a parte: o senhor está ciente disso? O senhor concorda? O senhor tem alguma dúvida? A parte, se tiver, fala, o servidor esclarece e ao final, se tiver tudo certo, ele sim, o senhor concorda, assina, está ciente do que foi falado? Sim, e esse sim é como substitui aí a famosa assinatura no termo ali da audiência, ou seja, acaba que o ato processual foi devidamente assinado ali pela parte. Perfeito? Quando o Código fala no artigo 202 que as partes devem assinar e não deixar espaços em branco, é justamente para que elimine aqueles espaços que ficam para que aquilo não seja acrescido, colocado informações que não são pertinentes com a vontade da parte ou do juiz ou do escrivão de chefe de secretaria para a produção do ato. Então, deve-se eliminar esses espaços em branco, fazendo ali colocando uma logo de marca d'água ou simplesmente inutilizando aquela parte. E se for eletrônico? A mesma coisa. Ao final do ato, é certificado na nota de rodapé, ou embaixozinho assim do documento, quem foi que assinou e quem participou daquele ato. Uma outra coisa que o Código de Processo Civil fala é a respeito das cotas marginais. Você que é mais novo talvez não entenda, mas o pessoal um pouquinho mais, vamos dizer assim, contemporâneo vai entender o que eu estou dizendo. Quando a gente tinha os processos físicos, era muito comum, em razão aí de uma justificativa de celeridade processual, os andamentos ou os despachos, ou até mesmo qualquer tipo de manifestação que o advogado tinha que dar, uma ciência, algum tipo de audiência, ou uma ciência, algum tipo de ato que tinha que ser produzido, que a gente fizesse as cotas, ou seja, os despachos, as ciências, à mão, a caneta mesmo. Virava a página, ciente, assinava e ainda dava um carimbo ali, para ter certeza que era a gente que estava fazendo. Esse tipo de ato, antigamente muito comum, hoje não é mais aceito. Eletronicamente, então falando, é quase que impossível você fazer isso. Mas existem alguns lugares que ainda têm alguns processos físicos. E o que acontece? Diante dessa situação, eu não posso mais, o Código proíbe esse tipo de ato, esse tipo de manifestação que a gente chama de cotas marginais dentro dos atos processuais. Então, eu não posso mais realizar qualquer tipo de acréscimo à mão ou acréscimo fora, aquele famoso em tempo, não. Depois que o ato foi produzido e assinado, eu não posso acrescer nada mais nele. Se eu acrescer, o Código diz que será imposto multa à parte que praticou, tá? Devendo então ser penalizado e sancionado o ato processual que não é feito, não é assinado e não é
queimada, né, inutilizada a parte em branco, bem como dado essas cotas marginais. Continuando, nós vamos ver que os atos processuais, eles poderão ser datilografados por via mecânica ou por computador. É interessante falar datilografado, mas, como eu falei, o código ainda ele guarda muita referência do Código de Processo Civil de 1973, cujo qual, na época, a gente tinha essa magnífica máquina que, quando você ia escrevendo, ele ia imprimindo ao mesmo tempo, que é o chamado máquina de datilografar. Hoje em dia, a gente usa muito computador e quase não utiliza mais máquina de datilografar. Mas o código ainda traz esses resquícios de um passado aí, de um código anterior que não foi devidamente aí atualizado. Então, quando ele fala que os atos podem ser datilografados por via mecânica ou por computador, é justamente a dizer que o ato processual ele pode ser produzido da melhor forma que a parte puder produzir, podendo ser, então, mecânica ou manualmente falando. E o processo pode ser total ou parcialmente eletrônico. E os atos processuais, quando forem eletrônicos, eles serão armazenados integralmente de forma digital. Então, como é que acontece essa armazenação do ato integralmente digital? É simples. Tanto o processo sendo parcialmente físico, ou parcialmente eletrônico, ou totalmente eletrônico, os atos, quando praticados de forma eletrônica, eles serão armazenados de forma totalmente digital. E como é que funciona isso? Eu posso praticar um ato presencial e esse ato vai ser armazenado de forma eletrônica. Porque a partir de 2006, com a Lei do Processo Judicial Eletrônico, então a Lei do Processo Judicial Eletrônico é de 2006, ele vem sendo implementado aos poucos, em razão até mesmo de condições para que eu consiga, aos poucos ou paulatinamente, conseguir colocar tudo de forma eletrônica. Então, de 2006 para cá, vem sendo implementado processos, vem implementado programas, formas de treinamento até mesmo dos advogados e até mesmo de adaptação do próprio tribunal para isso. Então, todas as vezes que o ato é praticado de forma presencial, tá? Mesmo sendo presencial, ele é armazenado de forma eletrônica. Como é que acontece isso? Vamos dar o exemplo de uma audiência, tá? Numa audiência, quando a audiência é praticada ou ela é realizada de forma presencial, não é feito nada mais agora de forma manuscrita ou até mesmo digitada. Tudo é registrado em áudio e vídeo e isso vai para dentro do processo eletrônico. Então, quando as partes vão falar, quando as testemunhas vão falar, quando o juiz vai se manifestar, é feito em frente a um vídeo e gravado o áudio ou a fala das partes que participam do processo. Ao final, aquilo é armazenado dentro do processo e é lavrado uma certidão dizendo qual foi o ato que aconteceu e o que foi falado ali a respeito. Após isso, isso é armazenado dentro do processo. E aí, o que é assinado, como a gente viu anteriormente, é essa certidão de que o ato foi praticado, qual o ato foi praticado e qual é o conteúdo daquele ato e que ele está sendo guardado e armazenado de forma integralmente digital. Então, diante disso, a gente observa que os atos processuais, além de serem redigidos em português, além de serem manuscritos ou datilografados, podem e devem ser guardados e armazenados de forma integral. Vamos ao próximo tópico de requisitos dos atos processuais. Quando a gente fala dos atos processuais, além todos esses requisitos, eles devem ser publicados e praticados em regra na sede do juízo. O que significa ser publicado e praticado na sede do juízo? Quando eu falo publicado, significa que eu tenho que publicizar o ato. O que é publicizar o ato? Tornar o ato público. Para quê? Para que as pessoas possam ter conhecimento do que está acontecendo. E para que a sociedade possa fazer o quê? Ter um controle dos atos do Poder Judiciário. Todo o ato, professora, será publicado? Não. Não? Certeza? Então, aí a gente tem que ter cuidado com a palavrinha que a gente vai utilizar. Todo o ato será publicizado? Sim. Mas todo o ato será publicado? Não. Existem alguns atos que não serão publicados, mas serão publicizados. Não entendi. É simples. O processo em si, ele será sempre publicizado, mas alguns atos processuais não serão publicados em razão do sigilo. Alguns atos não é interessante a publicação, por quê? Para resguardar as partes com relação ao conteúdo daquele ato.
Então, todas as vezes que você precisar ver algum processo, é só você acessar ao site do tribunal que o processo vai estar lá. Você consegue acompanhar o andamento processual. Você consegue acompanhar se houve uma decisão do juiz, se houve algum ato produzido pela parte, alguma petição, alguma defesa. Se houve audiência, você consegue acompanhar, porque ele foi publicizado. Mas publicado, nem todo ato vai ter o seu conteúdo publicado, por conta do sigilo. Principalmente quando a gente fala em razão de direitos de personalidade. Então, nome, filiação, geralmente processos ligados ao direito de família, eles não são publicados, o conteúdo do ato. Então, se eu tiver uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, uma ação de guarda, né, uma ação de alteração de nome, uma ação de investigação de maternidade, esses processos eles serão publicizados, tá? Tanto no Diário de Justiça quanto no próprio site, no próprio sítio do tribunal, porém os conteúdos de alguns dos atos não serão publicados, para resguardar as partes que praticaram, que estão participando daquele processo. Então, todo ato será publicizado? Sim. Mas o conteúdo de todo o ato será publicado? Não. Alguns atos é guardado sigilo. E como é que esse processo será então publicizado? Geralmente esses processos, quando eles são colocados, disponibilizados para acompanhamento, até para saber se o princípio da duração razoável do processo está sendo seguido, se o princípio lá da economia processual está sendo acompanhado, ele é publicado através do seu número e as partes são publicadas ou são disponibilizadas apenas as suas iniciais. Então, se você tiver interesse de saber se o seu vizinho, se um colega, se até mesmo um desafeto está se divorciando ou não, se ele não te forneceu no processo, você não tem como saber. Porque o que será publicizado é apenas as iniciais das pessoas que estão participando do processo e o número processual. O conteúdo mesmo só é publicado, só é disponibilizado para as partes que participam do processo, seus respectivos advogados e para o próprio juiz. Continuando com os requisitos dos atos processuais, vamos ver agora que momento que ele pode ser publicado, ou na verdade que momento ele pode ser praticado. Quando a gente fala de atos processuais, o Código, no artigo 202, ele vai dizer assim, que deverão ser praticados no prazo determinado, nos dias úteis, das 6 às 20 horas. Então, os atos processuais, eles devem ser praticados em determinado prazo, dentro de determinados dias e dentro de um determinado horário. O que quer dizer dias úteis e o que tem a ver esse horário de 6 às 8? Quando ele fala dias úteis, significa que são aqueles dias que não são feriados. E o que são feriados? Os dias que são determinados por lei que não haverá nenhum tipo de trabalho oficial. Ou seja, os dias de feriado são aqueles determinados por legislação. E qual legislação seria essa, professora? Pode ser uma legislação federal, pode ser uma legislação estadual, distrital, no caso do Distrito Federal, e legislações municipais. Se essas legislações determinarem que determinados dias serão feriados, nestes dias eu não conseguiria praticar determinados atos processuais. Então, os dias úteis são só apenas os dias que não tem nenhum tipo de feriado vinculado. Fora os feriados, eu tenho também os finais de semana. Então, quando eu falo de atos processuais, eu só posso praticar os atos processuais em dias úteis, geralmente de segunda a sexta-feira. Só que quando o Código fala isso, em dias úteis, ele está retirando ali a questão de citações, intimações e penhoras. Por quê? Citação, intimação e penhora são atos apenas para dar andamento no processo. Os outros atos das partes e pronunciamentos do juiz, esses atos só podem ser produzidos ou praticados em dias úteis. E o novo Código, ele traz uma informação bem interessante com relação ao horário. O horário que eu posso praticar os atos processuais é apenas das 6 às 20 horas. E isso é interessante porque o Código anterior ele tinha um ar um pouco romantizado com relação ao horário de prática dos atos processuais. O Código anterior, ele vinha dizendo que só poderia ser praticado em dias úteis da aurora ao crepúsculo.
E aí ficava um pouco complicado saber que horário exatamente era esse. Da aurora, quando era o nascer do sol. E por muitas vezes, o que acontecia com o oficial de justiça? Ele ficava à espera do primeiro raiar do dia. Quando raiava o dia, ele ia lá e praticava o ato processual. Muitas vezes, puxando um pouco aí da área penal, às vezes a polícia ficava ali esperando. Quando realmente começava a clarear, ele ia e praticava o ato processual ali, uma prisão, um cumprimento de algum mandado que era determinado pelo juiz. Agora, quando a gente fala de processo civil, o processo civil determina um horário certo, fixo, de 6 da manhã às 8 da noite. Isso significa que o ato só vai ser praticado nesse horário? Sim, o ato só vai ser praticado de 6 às 8, mas tem uma exceçãozinha que a gente tem que observar. O código vai dizer o seguinte, que o horário limite de prática do ato é até às 20 horas, porém, se o ato começar a ser praticado dentro do intervalo de 6 às 8, ele pode se estender às 8 horas. Para quê? Para resguardar algum tipo de perecimento de direito. Como assim? Pode ser que o oficial de justiça ou até mesmo uma audiência tenha começado um determinado horário e pode se estender além das 20 horas. Por quê? Para finalizar o ato. Porque não seria adequado ou teria um gasto maior se eu remarcasse aquele ato para o dia seguinte, ou até mesmo poderia ter um perecimento do direito. Imagina você que o oficial de justiça chega para te citar na sua casa, ali perto das 8 horas, umas 19h55, por aí. Você sabendo, né, já tendo uma desconfiança do que seria, qual é o objeto que o oficial de justiça veio, qual é o tipo de processo, pergunto, você receberia o oficial de justiça? Não. Você esperaria fazer o quê? Das 8 horas, abriria a porta e falar assim, sinto muito. Eu estudei e sei que deu 8 horas, o senhor não pode mais praticar esse ato processual. Aí o oficial de justiça vai falar assim, sinto muito, você deveria ter continuado a ler o código. Ele diz que eu posso iniciar antes das 8, mas posso estender após as 8 para que não haja perecimento. E pelo que eu estou vendo, o senhor amanhã não estará aqui. E eu não vou conseguir citar o senhor e muito provavelmente a outra parte vai ter prejuízo no direito dela. Então, nesse caso, não há problema se estender ao horário aí das 8 horas. Então, observando sempre dias úteis, que são os dias que não são feriados nem finais de semana, e das 6 às 8 da noite, das 6 às 20 horas. Só que a gente tem que observar uma coisa com relação aos dias úteis. Os dias úteis, todas as vezes que eu for analisar, eu tenho que observar qual é o tribunal cujo qual eu estou praticando esse ato processual. Por quê? Como eu falei, se eu tenho feriados nacionais, feriados estaduais, distritais e municipais, a depender, e principalmente agora com o processo eletrônico, eu posso estar em um determinado estado e ter que praticar um ato processual em um outro estado. E aí, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, eu vou ter que observar qual é o local que eu irei praticar o meu ato processual. Por quê? Porque, em regra, os atos processuais são produzidos aonde? Na sede do juízo. Então, eu posso estar em um determinado estado e estar praticando o ato processual em um outro estado. O que tem que observar? Eu tenho que observar o dia útil no meu estado, onde eu estou fisicamente, ou no estado onde eu vou praticar o ato processual. No estado onde eu vou praticar o ato processual. E aí eu vou verificar se lá é feriado, se não é feriado, se é dia útil, se não é dia útil, e o horário, porque a gente tem que estar de olho no fuso horário aí dos estados. Tranquilo? Então, feriados nacionais, finais de semana, feriados especiais, como a doutrina chama, por exemplo, feriados forenses. Eu tenho que observar também se o judiciário não está de feriado, se não é um tipo de recesso que o judiciário está enfrentando. Fora isso, eu posso praticar aí o ato processual sempre em dias úteis e das 6 às 8 horas. Perfeito? Continuando. Algumas exceções, então, a gente já viu, né? A ideia de prática do ato processual é sempre, em regra, na sede do juízo, podendo ser fora. Como assim fora? Por vezes, eu não consigo que a parte ou alguma testemunha se desloque até o juízo. O que é o juízo? A sede do tribunal, para que faça o ato processual. Nesse caso, eu posso deslocar ou fazer remotamente. Audiências online, e nesse sentido não há problema nenhum. A regra seria a sede do juízo. E sempre que eu for fazer, eu tenho que observar aí o horário de 6 às 8.
Diante disso, a gente finaliza aqui os atos processuais e passamos aí para o quiz. Acerca do tempo e do lugar dos atos processuais, assinale a alternativa correta. Então vamos ver como é que essas questões, esses assuntos que nós vimos, são cobrados em prova. Letra A. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas, sendo certo que serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Letra B. Desde que, mediante autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde houver, e nos feriados. Letra C. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se a tutela de urgência e da evidência. E letra D. Os atos processuais não poderão ser realizados em outro lugar que não na sede do juízo. E aí, qual letra ou qual item você acha que é o mais correto? Exatamente, se você marcou a letra A, você acertou. Os atos processuais, então, como a gente falou anteriormente, serão praticados em dias úteis, ou seja, aqueles que não são feriados, sejam feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais, bem como dias ou feriados especiais, das 6 às 8, sendo certo que serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados, antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar um grave dano. É aquilo que a gente falou. Quando eu inicio o ato processual dentro do horário, ele pode se estender caso a diligência tenha essa necessidade ou até mesmo para evitar grave dano com relação aí à prática do ato processual. Mas, professor, e por que as outras letras estão erradas? Vamos ver. Quando a gente fala ali na letra D, que fala, desde que mediante autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde os houver e nos feriados, o que está errado aqui? O que está errado aqui é quando ele fala desde que mediante autorização judicial. Eu não preciso de autorização judicial para realizar citações, intimações e penhoras, até porque esses atos são de andamento processual. E se já foram autorizados, se já foram demandados, mandados pelo juiz, né, ordenados pelo juiz, eu posso, sem problema nenhum, praticar as citações, intimações e penhoras, porque não são atos decisórios. Quando eu falo de atos, então, de chefe, escrivão, de secretaria, ou atos apenas para dar andamento ao processo, não há a necessidade aí de autorização judicial. Isso está lá no artigo 212, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Não há necessidade aí da autorização judicial para citações, intimações e penhoras durante aí os períodos que não são dia úteis ou até menos de férias. Letra C. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se a tutela de urgência e da evidência? Errado. Qual é o erro? Durante as férias forenses e nos feriados, serão sim praticados atos processuais, mesmo que quando a gente fala de tutelas e de urgência e de evidência. Tutela de urgência e evidência, a gente, de forma mais fácil de entendimento, são as famosas liminares. Lembra que a gente falou no início da aula? Quando a gente fala de liminar, liminar é quando eu tenho perigo de perder o direito ou quando eu tenho perigo de ter um grave dano. É uma questão de urgência. Eu preciso do meu nome limpo, tá, no SPC Serasa, para ontem. Se eu for ter que esperar o feriado passar, as férias passarem, perde-se esse caráter de urgência. Então, nos casos das tutelas de urgência, das tutelas de evidência, nas tutelas, eu não preciso respeitar aí os feriados. Eu posso simplesmente ter o feriado aí correndo, solto, ou os dias que não são úteis correndo, e esses atos poderão ser praticados. Então, a letra C, durante as férias forenses e os feriados, serão sim praticados os atos processuais de tutela, de urgência e de evidência, conforme ali artigo 214. E a letra D, os atos processuais não poderão ser realizados em outro lugar que não na sede do juízo. Também está errado. Por quê? Como a gente falou, os atos processuais, em regra, serão praticados sim na sede do juízo, mas pode, por forma excepcional, tá? Ou seja, saindo da regra, serem praticados fora da sede do juízo, fora do local do fórum. Então, se eu tenho um processo correndo em determinado estado e eu preciso, vamos supor, de uma testemunha ou preciso praticar algum tipo de prova em outro local, eu posso sim praticar esse ato processual fora. Outro exemplo muito clássico, quando eu vou citar alguém que não mora na minha região, não mora no meu estado. Vou fazer um processo aí de direito do consumidor. Eu compro um produto fora da região do meu estado,
o produto não é entregue ou é entregue com problema, eu tenho que citar a pessoa, a empresa, em outro estado. Essa citação, que é um ato processual, ela vai acontecer aonde? Fora do estado. Então, a regra é ali. Mas é possível fazer? É possível, como forma de exceção. Por isso, então, a letra A está correta. Vamos para a próxima? Assinale a alternativa correta. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença, decisões, interlocutórias e despachos, não podendo ser proferidos oralmente. Letra B. Os atos meramente ordinatórios dependem de despacho, ordem do juiz, devendo ser praticados nessa hipótese pelo servidor e revistos pela autoridade competente quando necessário. Letra C. Denomina-se acórdão o julgamento monocrático proferido nos tribunais. Letra D. A sentença é o pronunciamento com evidente caráter decisório, hábil a causar prejuízo jurídico às partes, sendo atacável via apelação e com finalidade específica também via embargos de declaração. E aí, qual questão você acha que é correta? Baseado aí nas informações que foram passadas nas aulas e baseado nos artigos que nós lemos durante as aulas. Se você marcou a letra D, você está correto. Então, a sentença é aquele pronunciamento com evidente caráter decisório, como a gente falou. Hábil a causar prejuízo jurídico às partes? Sim. Por quê? O que é o prejuízo jurídico às partes? É hábil, ou seja, capaz de imputar a outra parte, ou seja, de aplicar a outra parte um tipo de condenação. Então, nesse caso, é a questão correta. Sendo atacável via apelação ou até mesmo embargos de declaração, nada mais é do que a possibilidade de eu rever esse meu prejuízo em sede de recurso. Mas, professora, por que as outras questões estão erradas? Vamos analisar. Letra A. Pronunciamento do juiz consistirá em sentenças, decisões interlocutórias de despacho, não podendo ser proferido oralmente? Ora, o juiz pode sim proferir a decisão ou qualquer ato processual oralmente, não há problema nenhum. Até mesmo por conta do princípio da celeridade processual, se o juiz estiver apto a proferir a decisão, ele profere em audiência mesmo, é gravado em vídeo e áudio, depois armazenado digitalmente e vem ao final, quando da publicação, aí sim faz-se a necessidade de impressão, assinatura para a publicação. Mas a proferir os atos processuais, eles podem ser proferidos tanto de maneira expressa escrita quanto de forma oral. Vamos para a letra B. Atos meramente ordinatórios dependem do despacho, ordem do juiz, devendo ser praticados nessa hipótese pelo servidor e revistos pela autoridade competente quando necessário. A letra B está errada pelo seguinte motivo: os atos meramente ordinatórios, eles não precisam de ordem, não depende de despacho do juiz, eles são praticados de forma independente pelos servidores e, caso seja necessário, os juízes vão fazer a devida revisão desses atos. Vamos para a letra C. Denomina-se acórdão o julgamento monocrático proferido pelos tribunais. Bom, acórdão é uma sentença, vamos botar entre aspas, uma sentença, ou seja, uma decisão, só que é uma decisão colegiada. Então, o acórdão, eu sempre gosto de brincar muito. Quando você tira o acento agudo do acórdão, como é que a gente lê? Acordão. Então, é um grande acordo que os julgadores fazem em sede de tribunal, segunda instância, ou tribunal superior, para decidir a respeito de um determinado objeto do processo. Quando a letra C fala que acórdão é uma decisão, um julgamento monocrático proferido, o erro ali está no monocrático. Tá? Acórdão é uma decisão colegiada proferida pelos tribunais. Então, nós vimos aí por que as questões A, B e C estão erradas. Vamos para a próxima questão? Com relação a atos processuais, assinale a alternativa correta de acordo com as disposições do Código de Processo Civil. Então, a gente tem que observar, então, primeiro a questão é com relação ao comando da questão. Observe que ele quer que você analise conforme as disposições do Código de Processo Civil. É interessante a gente sempre observar o comando da questão para saber qual é o pensamento que a gente vai ter e qual é a referência que a gente vai ter na hora de responder as questões. Tá? Letra A. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Letra B. Os atos e termos processuais dependem de forma determinada, considerando-se inválidos os realizados de outro modo, mesmo que preencham a finalidade essencial.
Letra C. Os despachos, as decisões e as sentenças devem ser redigidos, datados e assinados manualmente pelos juízes. Letra D. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 15 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. E aí, qual é a resposta correta nessa questão? Muito bem. Se você respondeu a letra A, você está totalmente correto. Então, os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Perfeito. Mas por que a letra B, a letra C e a letra D estão erradas? Vamos para a letra B. Atos e termos processuais dependem de forma determinada. Até aqui tudo bem. Considerando-os inválidos e realizados de outro modo, mesmo que preencha a finalidade essencial, aqui está o equívoco. Eles são considerados válidos até mesmo se não comportam, se não atentam-se às formas previamente determinadas em lei. A gente viu o artigo 188 do Código de Processo Civil. É o princípio do quê? Da instrumentalidade das formas. É aquele artigo que é escrito de uma forma bem engraçada, vamos dizer assim. Existe forma? Não. Mas se tiver, tem que cumprir. Mas se tiver e não tem que cumprir, atingiu a finalidade? Tudo certo. Então, a letra B está errada por conta da questão da invalidade. Vamos para a letra C. Os despachos, decisões e sentenças devem ser redigidos, datados e assinados manualmente pelos juízes. O erro está no manualmente. Pode ser tanto manualmente quanto digitalmente. Lembra sempre que agora os processos estão caminhando para totalmente digitais. Alguns já estão aí de forma física, mas a ideia é ser digital. E a regra é que podem ser tanto manuais quanto digitais. Então, só manualmente ali é o que está errado. Lembrando que a ordem, o comando da questão está com relação ao Código de Processo Civil. Vamos para a letra D. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 15 dias o prazo para a prática de atos processuais a cargo da parte. Bom, nessa questão aqui, a gente está falando de prazo. Quando que o ato processual pode ser produzido? Qual é o prazo que ele pode ser produzido? Ele vai ser produzido em conformidade com o que o Código de Processo Civil disser. Se não disser, o juiz vai determinar um prazo. Se não tiver o prazo, aí a própria lei diz que serão de 5 dias o prazo para a produção aí de atos processuais. Perfeito? Então, analisamos as 3 questões, analisamos todos os itens porque estão corretos e porque estão errados e daremos sequência aí à nossa aula. Finalizando aqui com os quiz e com as questões corretas e erradas, marcaremos nosso próximo encontro para dar continuidade na próxima aula, onde falaremos sobre prazos. Os atos processuais, eles têm que ser produzidos em determinados momentos, em determinados prazos que serão definidos aí em conformidade com cada ato processual. Então, na próxima aula, nós continuaremos o assunto de atos processuais tratando sobre prazo. O que é, o que são, como se classificam e como que a gente pode analisar melhor. Nos encontramos na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.